Seja bem-vindo à Nova Máquina do Tempo, canal que discute política, filosofia e ciência. Se você gosta dos meus vídeos, peço que você se inscreva no canal, dê um like, liga ali as notificações. Bem, hoje nós temos que conversar sobre essa coisa de esquerda caviar, esse argumento de que esquerdista não pode ter iPhone, né? Então, com certeza as pessoas vão olhar para mim e vão me chamar isso aí, porque eu estou aqui atrás de mim uma televisão OLED de 55 polegadas, né? Tem Xbox One X aqui, PlayStation 4 Pro, videogames e filmes e computador, e com certeza vão dizer isso, e a gente tem que pensar as consequências desse, entre aspas, argumento. Se você já ouviu gente utilizando isso, que você provavelmente já ouviu, ou já utilizaram esse argumento, sempre com aspas, né? Porque isso não é argumento, contra você, eu sugiro o seguinte, que se você pensa assim, ou se algum amigo seu pensa assim, diga para ele que todo mundo que usa Fusca ou já andou num Fusca, então, necessariamente é um nazista. Aí você, nazista, André? Nazista? Sabe por quê? Porque o Fusca ele foi criado e popularizado por Adolf Hitler e pelo nazismo. O nazismo foi fundamental para a popularização do Fusca. Então, todo mundo que comprou um Fusca não pode criticar o nazismo e necessariamente adere às teses do nazismo, segundo essa lógica que diz que se um esquerdista usa coisas do capitalismo, ele necessariamente é um capitalista e está sendo hipócrita por não aderir ao capitalismo e por criticar o capitalismo. Né? Então quem usa Fusca necessariamente é nazista. Mas aí já tem gente que deve pensar, tem alguma coisa errada aí, mas eu não sei o que é ainda. Mas tem. Vamos pegar um outro exemplo. Lá na Europa, né, na França e na Inglaterra, tem o estado de bem-estar social, a garantia de saúde, educação e tudo mais. E se nós formos utilizar esse argumento, isso significaria que toda pessoa, todo francês, todo inglês, todo sueco, todo norueguês, que utiliza o estado de bem-estar social e é beneficiado pelo estado de bem-estar social por estar lá, ou seja, serviços de educação, serviços de saúde, outros serviços, políticas contra o desemprego e tudo mais, ele não teria o direito de criticar o estado de bem-estar social e teria que necessariamente ser um social-democrata. Se ele, por exemplo, defendesse Estado mínimo, você poderia dizer, você está sendo hipócrita, você se beneficiou de todos os anos que você viveu aqui e que você defende, que você usufruiu dessas benesses do Estado de bem-estar social. Como ousas defender uma diminuição do Estado? Mas aí tem alguma coisa errada com esse argumento também. Você já está suspeitando que tem alguma coisa errada. Vamos então trazer para o Brasil. Se nós utilizarmos a mesmíssima lógica desse argumento de que se você usa, você tem que ser, se você usa e critica, você é hipócrita, todas as pessoas que passaram por um transplante no Brasil teriam que necessariamente ser comunistas. Comunistas, André? Comunistas? Sim, senhor. Porque o Sistema Único de Saúde foi uma criação de as lideranças do movimento da reforma sanitária ou estavam no Partido Comunista Brasileiro ou no Partido Comunista do Brasil, ou eram comunistas sem filiação partidária, mas a imensa maioria das lideranças eram pessoas de extrema esquerda, alinhadas a uma concepção de que a sociedade ideal é a sociedade sem classes, superar a luta de classes, ou seja, comunistas, na essência da palavra, embora anarcocomunistas e alguns eurocomunistas, enfim, tem uma variação enorme, mas na essência comunistas, e foram eles que defenderam o SUS, foram eles que idealizaram, e o SUS surgiu a partir de comunistas, e uma das políticas do SUS é a política de transplantes. Todos os transplantes são pelo SUS, então se você tem um órgão transplantado, você tem que ser comunista. Se você disser defende o capitalismo, você está sendo, pela mesma lógica, hipócrita. Mas aí tem alguma coisa errada. E vocês já estão suspeitando que tem alguma coisa errada com isso, porque vocês pensam assim, não, mas a pessoa pode usar um Fusca e não defender o nazismo, não ser antissemita, não ser racista, não ser defensor da supremacia ariana, né? Alguém pode viver na França, mas aderir ao Estado mínimo,
ou ser um ANCAP, um anarquista capitalista, ou viver na França e achar que o estado de bem-estar social é insuficiente e defender a transformação do estado de bem-estar social em uma sociedade amplamente socialista ou até outra coisa. O que está por trás desse argumento que quando você pega esses outros exemplos, faz dele tão horrível, tão horripilante, tão assim, repulsivo, tem alguma coisa horrível nele? Sabe o que é? É que ele é profundamente antidemocrático. Isso não deve ser surpresa para nós aqui no Brasil, porque nós temos uma tradição profundamente autoritária. O período mais longo de democracia vem ali daquele período logo depois da Constituição Cidadã de 88, até os dias atuais, com boa dose de percalços, né? Antes disso era ditadura, passa um tempinho democrático, golpe, 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 um atrás do outro. Essa é a realidade política brasileira, né? Então, nós termos a presença tão forte de argumentos antidemocráticos não deve nos surpreender. Mas eles devem ser frontalmente rejeitados. E você tem que mostrar as consequências lógicas desses argumentos. E é isso que eu estou querendo com esse vídeo fazer que vocês façam. Existem alguns exemplos de algumas pessoas de esquerda que podem chegar ao grau da hipocrisia? Sim. Se alguém de esquerda, por exemplo, defende igualdade, direitos universais, mas na prática recebe dinheiro de grandes empresários e faz políticas para favorecer grandes empresários, esses esquerdistas você pode chamar de hipócritas. Esses são esquerdistas corporativos, espalhados pelo mundo, existem muitos desses. Mas sabe um outro tipo de hipocrisia que também às vezes não é muito falada? A hipocrisia daqueles que defendem o Estado mínimo, defendem o Estado pequeno, mas aí qualquer crisezinha que tem, qualquer probleminha que tem, vem o Estado me salvar, venha salvar grandes brancos, grandes empresas, venha salvar todo mundo, porque nós não sabemos o que fazer. Essa também é uma hipocrisia da braba, né? Bem comum nos nossos dias, basta lembrar 2008, né? 2007, 2008, aquele período ali da crise, rolou muita hipocrisia, muita hipocrisia. Mas então, André, o que é que você defende? Por que é que isso não entra em contradição com você ter produtos e bens de qualidade? Bem, eu defendo a expansão do setor cooperativo. Essa é a essência do que eu defendo. Do ponto de vista econômico, para a nossa economia, eu defendo que a produção, que nós temos uma alternativa de produção cooperativa, onde os trabalhadores sejam os donos e eles façam a gestão do trabalho. E como poderia um modelo como esse crescer? Existem boas ideias espalhadas pelo mundo. Na Itália, por exemplo, se um trabalhador é demitido, ele tem duas opções. Uma, ele recebe durante 2 anos seguro-desemprego, ou ele recebe aquele valor na íntegra com o compromisso de se unir a outros trabalhadores e montar uma cooperativa. E o Estado age apenas como facilitador, os trabalhadores são os donos. Então, esse tipo de empreendedorismo que favorece o fortalecimento da classe trabalhadora, que eu defendo. E esses trabalhadores podendo ganhar mais, podendo conquistar mais, produzir mais e ganhar mais dinheiro, se eles quiserem ter boas televisões, videogames, bons computadores, eu estou totalmente de acordo e, enfim, é exatamente isso que eu quero, que eles tenham prosperidade. O que eu quero é que haja um aumento da produção para que haja abundância e que mais e mais pessoas possam ter acesso aos bens e que todos tenham o direito de desenvolver as suas habilidades. Esses são os princípios que eu defendo. Não defendo, nunca fiz voto de pobreza. Não sou franciscano. Não confundam ser de esquerda com ser franciscano. Quem defendeu que você vendesse tudo que você tem e desse para a caridade foi Jesus. Né? As pessoas que defendem um modelo igualitário, pessoas libertárias de esquerda como eu, o que a gente defende é a expansão do poder e do controle da classe trabalhadora. Entendemos que os trabalhadores devem ter mais poder, devem ter mais a sua opinião ouvida, e nada mais isso é do que a democratização do espaço de trabalho. É a defesa da democracia. Né?
Então essa é a essência aí do que eu defendo, e não vejo nenhuma contradição entre ser um democrata radical e defender que a democracia deve ser substantiva na área política e deve ser significativa na área econômica, como algo que entra em contradição com o fato de que eu e outras pessoas de esquerda, que temos condições, temos, enfim, produtos adquiridos dentro do capitalismo. Afinal, nós vivemos numa sociedade capitalista, e o próprio Marx falou que é necessário explorar as contradições de dentro do capitalismo para superá-lo. E eu, nesse sentido, acho que a análise de Marx absolutamente faz sentido. Devemos sim explorar o fato de haverem brechas dentro do capitalismo para avançar para além dele, acreditando que é possível a humanidade construir algo ainda melhor, né? Se uma produção cooperativa no futuro as pessoas não quiserem chamar isso de socialismo, é a opção delas. Mas a verdade é que lá no início do socialismo, uma das concepções iniciais que foi adotada largamente pelos anarcocomunistas, né, era a ideia de que os trabalhadores controlando os meios de produção era socialista, né? Isso era a concepção do que era socialismo antes de Joseph Stalin, né? Joseph Stalin modificou a concepção do que é socialismo, e tem muita gente que até hoje concorda com Stalin e fica utilizando a concepção stalinista de socialismo. Eu vou ser subversivo e não vou utilizar a concepção stalinista de socialismo, né? A concepção stalinista do que é ser esquerda, né? Talvez por isso que eu goste da expressão libertário de esquerda, porque nem todo mundo entende e aí a gente se vê forçado a explicar, né? Então foi isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, se inscrevam no canal, e se alguém vier para cima de vocês com essa história de que você é de esquerda e você não tem o direito de ser contra o capitalismo porque você faz uso dos bens capitalistas, rebata para ele que se ele vive no Brasil e ele tem acesso, por exemplo, ele enfim, vai no mercado, come, a vigilância sanitária que está garantindo que aquilo da lei não esteja contaminado, e a vigilância sanitária faz parte do SUS, e o SUS foi criado por comunistas, então ele não pode criticar o comunismo. Aí ele vai ver que o argumento é absurdo, enfim. E isso você pode pegar esse exemplo para qualquer país. Por exemplo, nos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt criou o seguro social muito inspirado e pressionado pela classe trabalhadora de lá, que na época estava muito alinhada com o socialismo, na época de Franklin Delano Roosevelt. E como uma concessão, né, ele fez isso daí, entendendo que era necessário para aquele momento. Então e esses exemplos você pode usar em qualquer país. Em qualquer país você pode usar, ou quase em qualquer país, né? Você pode usar porque as democracias ocidentais, elas têm quase sempre que alguma combinação, alguma concessão, porque existe luta de classes. Se não existisse luta de classes, não tinha greve, né? O exemplo que eu dou sempre é esse. Se a luta de classes fosse algo inventado, greve não poderia existir. Já que greve existe luta de classes, né? Existe a contradição entre os interesses dos capitalistas e dos trabalhadores, da classe trabalhadora. E por causa disso, eu digo para vocês para reagirem com força em relação a isso. Não simplesmente digam que é uma bobagem. Usem o argumento e levem ele até as últimas consequências para fazer essas pessoas perceberem o tamanho da bobagem que esse argumento é. Essa falácia tola que está se tornando tão comum na nossa sociedade e que nós não podemos mais tolerar. Nós temos que contra-atacar com firmeza. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, peço que você dê um like, que você se inscreva no canal, né? E me diga o que você pensa sobre esse debate nos comentários, né? É isso aí, gente. Um abração.